Ok. Bom, boa noite a todos. Eu sou o José Guilherme e vou apresentar aí o meu trabalho, que teve como título Estudo da aplicação de separadores submarinos para o desenvolvimento da produção de óleo e gás em campos offshore. Então, só apresentando de início os tópicos pelos quais eu vou passar. Então, primeiro de tudo, vou apresentar o conceito, o contexto do que é a separação submarina e os benefícios que a separação submarina pode trazer para um sistema de produção offshore. Depois eu vou apresentar alguns tipos de separadores submarinos e eu escolhi esses tipos para apresentar o meu trabalho basicamente pela grande variação ali de conceitos e diferentes formas de se fazer a separação submarina. Mas depois também faço ali um reconhecimento que não é só de benefícios, quando você vai botar a separação submarina no seu projeto, você tem que visualizar alguns desafios técnicos envolvidos, isso é importante, e finalmente eu faço a conclusão do meu trabalho. Então, começando apresentando o que é separação submarina, né? É basicamente você levar aquele processamento primário, aquela separação primária, que a gente está mais acostumado a ver no topside, na plataforma, e levar essa separação para o leito marinho. E como a gente pode ver aqui na figura, né, um separador submarino em um sistema submarino. Mas, assim, por que a gente faria isso, né? E isso pode nos trazer alguns benefícios na produção, e os quais eu apresento aqui em seguida. Então, quais seriam benefícios que a separação submarina pode nos trazer, né? Bom, a separação submarina separa realmente as fases que a gente está produzindo ali, né? Separa a fase líquida, a fase gasosa, e, na verdade, a fase líquida, o óleo e a água são componentes ali tão divergentes, tão diversos, que na indústria elas são vistas como fases separadas realmente, né? Então, por exemplo, no primeiro item, primeiro benefício que eu listei aqui, você consegue reduzir a contrapressão nos raízes. Por exemplo, a água é um componente muito pesado, com uma densidade muito elevada. E ela, consequentemente, causa uma perda hidrostática no nosso escoamento também muito grande. A gente tem que, se torna mais difícil compensar a altura, a distância vertical, né? E, assim, se a gente conseguir remover a água, a gente, consequentemente, consegue um aumento ali da nossa vazão e também uma antecipação da nossa produção. Então, seria agir aqui no começo da vida produtiva do nosso reservatório, do nosso campo, aumentando essa vazão no início. Isso em termos de, por exemplo, antecipar receitas e aumentar o VPL do seu projeto, isso é bastante benéfico, traz realmente grandes diferenças ali no nosso projeto de desenvolvimento da produção. Mas também não só isso, não só pensando ali no início da vida produtiva, mas também para o final da vida produtiva de um campo, em que a pressão estática do reservatório já está bastante reduzida e a gente não tem tanta energia assim para elevar os nossos fluidos até a plataforma, a separação de fases e reduzir essas perdas do escoamento também nos ajudam muito a tornar essa produção em campos mais maduros viável, né? E também aqueles campos marginais, também campos menores, que a pressão hidrostática também, já de início, não é tão grande assim, né? O quarto benefício que eu listei aqui seria uma flexibilidade para a nossa operação. Ou seja, a gente consegue separar os componentes que estão sendo produzidos e dar um destino para eles já a partir do leito marinho. Então, por exemplo, a água pode ser separada e já reinjetada no reservatório dali mesmo. Ou seja, isso você evita que
elevar essa água para a sua plataforma, essa água depois ser tratada e depois reinjetada no reservatório, e você utilizar um riser adicional para fazer essa reinjeção, né? Então, você consegue economizar, investir menos em risers, ou também liberar espaços ali no seu riser balcony para conectar mais poços. O quinto benefício que eu listo ali seria buscar um regime de escoamento mais estável. Então, por exemplo, nós podemos ter regimes de escoamento mais estáveis quando esse escoamento é mais próximo do monofásico, né? Por exemplo, um escoamento no formato de bolhas, que só tem bolhas dispersas ali, mas a fase contínua é a fase líquida. Ou também tem outro extremo, um escoamento anular, que o gás escoa rapidamente ali pelo centro da tubulação e o líquido só molha as paredes ali da tubulação ou é carreado assim, em forma de pequenas gotículas pelo gás. Então, esses são extremos, mais escoamentos monofásicos, né, mais próximos do monofásico, mas entre eles também temos fluxos de escoamento mais estáveis, como, por exemplo, o escoamento engolfada, né, que é caracterizado por bolsões de gás que deslocam o líquido em movimento estilo pistão, e esse fluxo causa grandes picos de vazão lá no separador de superfície, e isso pode afetar até a eficiência da separação. Além disso, esses escoamentos estáveis também causam muita vibração no riser, no escoamento. Então, assim, tem que ser considerado buscar uma estabilidade nesse escoamento pode ser viável, né? Assim, nem sempre, às vezes a gente usa a elevação artificial pelo gas lift intermitente, em que a gente busca mesmo escoar o fluido por meio de golfadas, né? Mas tem que ser pesado assim o quanto a gente vai adaptar a nossa estrutura para esse fluxo de escoamento. O sexto benefício que eu listo aqui seria possibilitar usar equipamentos, bombas monofásicas, que são mais simples, né? Têm uma simplicidade maior do que os seus pares multifásicos, muitas vezes até mais baratos, né? Em comparação. Então, é mais uma possibilidade. O sétimo item aqui que eu listo é muito focado na garantia de escoamento. Então, por exemplo, a formação de dados. Para você formar dados, você tem que ter ali a reação de água, de gás natural, em alta pressão e baixa temperatura. E se você consegue pensar assim, separar esses componentes, separar o gás, separar a água, você pode buscar prevenir formar hidratos, né? O mesmo a corrosão ali, você está escoando uma mistura e a mistura pode conter gases corrosivos que reagem, como, por exemplo, o H2S, o CO2, que reagem com a água, formam um meio corrosivo ali e podem danificar seus dutos, seus equipamentos, etc. Então, você estará agindo a forma a prevenir a formação de um meio corrosivo ali. E não só de fluidos, também a própria areia, que são as partículas sólidas na formação que não estão muito bem consolidadas ali e acabam sendo carreadas pelo fluxo, a separação submarina pode, não única, claro, mas pode ser uma opção adicional para fazer essa separação de areia também. E o oitavo item que eu listo ali, e o último, mas não menos importante, na verdade eu considero um dos mais importantes dessa lista, que é você otimizar a capacidade de processamento da UEP. Então, a gente vai explorar petróleo no ambiente offshore e a gente não está interessado nessa atividade em produzir água, né?
A gente não faz todo esse investimento para produzir água. Então, não é foco do nosso valor econômico da atividade, digamos assim. Então, a gente quer otimizar a capacidade da nossa UEP para processar aquilo que traz valor para a gente, o óleo, o gás, só que essa água ocupa espaço, ocupa capacidade de processamento na nossa plataforma. Além disso, um foco no gás. O gás ocupa um volume muito grande, então, se a gente vê que é viável separar esse gás já no leito marinho, a gente pode ter uma plataforma menor, por exemplo, né? Então, seguindo aí, aqui eu vou começar a apresentar alguns conceitos de separadores submarinos. Eu escolhi esses conceitos que eu vou apresentar por conta da grande variedade de princípios aí, de funcionamentos. Por exemplo, Downhole Oil Water Separation, que é bem interessante, que ele faz a separação dentro do próprio poço, e isso tem até um apelo ambiental, até porque a água pode ser separada e reinjetada já a partir dentro do próprio poço, no reservatório, uma zona inferior, e assim você busca evitar que aquela água suja, né, de óleo, saia do poço. Então tem esse apelo ambiental, mas também tem complexidades envolvidas, né? A configuração todo o poço se torna mais complexa, intervenções se tornam também mais complicadas, caras. Além disso, as linhas de transmissão elétrica e hidráulica, você precisa de mais linhas chegando no poço, então todo o seu sistema de distribuição ali também se torna mais robusto, digamos assim. Seguindo outro conceito, o SSBI, e nesse aqui eu vou trazer dois casos reais da aplicação da separação submarina. Primeiro, o projeto piloto no campo de Troll, que foi um projeto lá no Mar do Norte, uma lâmina d'água de 340 metros, e num contexto que você tinha poços horizontais em uma zona de produção muito estreita e grande produção de água, né? E aí, como vimos, a separação da água pode trazer benefícios ali no para o nosso escoamento. Então, se tornou interessante você instalar um separador submarino, né, nesse caso, para fazer separação de água. E você tem aqui, então, um separador horizontal, que faz a segregação gravitacional entre os componentes. Então, o óleo e o gás escoam separadamente até o EP, enquanto a água também escoa por uma linha separada e depois passa por uma bomba para ser reinjetada no reservatório. É interessante esse conceito também, que você tem uma válvula de bypass ali no meio do caminho, porque caso o separador dê algum problema, você consegue escoar direto a produção toda para o EP. Então, assim, foi um projeto que teve resultados muito bons, mas teve dificuldades ali da distribuição elétrica, paradas na bomba de reinjeção, teve problemas na bomba e também problemas de corrosão, né? Então, seguindo, e aí muito com base nas lições aprendidas do projeto de Troll, depois foi desenvolvido o projeto de Tord, também lá no Mar do Norte, uma lâmina d'água de 210 metros, em um contexto que você tinha ali grandes distâncias, grandes quilômetros de dutos entre os poços e a UEP, então muitas perdas de carga no escoamento. E é um conceito até parecido, né, mas eu diria que aprimorado, porque já na entrada do separador você tem um ciclone, um separador ciclônico, que já faz uma separação inicial do gás, e aí depois esse gás é misturado com óleo e bombeado por uma bomba multifásica até o EP, e também a água escoa por uma linha separadamente, e no meio
meio do caminho tu tem um desarenador para retirar a areia, e eu vejo isso até como uma forma de proteger a bomba para reinjeção, né? Um problema que foi evidenciado no projeto anterior, a bomba foi danificada, né? Então, José, você separar essa areia contribui bastante. Diga. José, 1 minuto, hein? Tá, ok. Aqui o outro conceito que eu acho também bem interessante, que é um conceito mais compacto, né? Em que você faz a separação inicial por um ciclone e aí divide o fluxo em duas vertentes separadas. Tem a vantagem de você conseguir utilizar equipamentos aqui monofásicos, mais simples, para bombear. Você faz a separação inicial e depois tem separações adicionais, direcionando, por exemplo, o gás presente no líquido para outra corrente, o líquido presente no gás para outra, e ainda tem linhas aqui para recircular o fluido, manter uma vazão mínima e evitar problemas pela baixa vazão. Agora, o conceito do VASPs, que é um conceito bem famoso aí, que a separação é realizada em três fases, 6 etapas, digamos assim. Primeiro, uma separação inicial, uma câmara de expansão. Depois, o fluido passa por uma estrutura helicoidal, em que o gás, em forma de bolhas, começa a deslocar radialmente para o centro do equipamento e se elevar e vai escoar para uma linha separada. E o líquido, e a terceira fase, que é uma piscina, que faz ainda uma segregação gravitacional, né? É importante que as duas etapas anteriores funcionem bem, porque se contar só com a separação da piscina não vai ser suficiente. E aí essa piscina é conectada a uma bomba para bombear o líquido até o EP. Então aqui a gente só vê um VASP instalado num sistema submarino, né? Com a linha de gás e a linha de líquido escoando separadamente. Aqui o sistema de separação água e óleo, na verdade, faz a separação trifásica, né? E cada uma dessas correntes sendo destinadas por uma linha independente. Então, é um conceito bem interessante e também que permite uma flexibilidade maior. Mas temos desafios técnicos para usar a separação submarina. Então, quando separamos a água, na verdade, a água tem um calor específico elevado que ajuda a manter a temperatura ali da mistura mais constante. Então, se tu separa a água, a variação de temperatura vai ser maior e a queda de temperatura e vai favorecer a deposição de parafinas. Separar o gás ali também, você aumenta a densidade total da sua mistura, e o que aumenta a perda isostática do teu escoamento. Você pode ganhar com a redução da perda friccional, mas a perda isostática vai aumentar. No geral, você aumenta os equipamentos ali submarinos, então o seu sistema fica mais complexo, você vai ter que investir mais nele e as manutenções mais caras também. Então, a conclusão do meu trabalho é basicamente, eu entendo que o ambiente offshore de produção é um ambiente desafiador, traz muitos desafios na operação, e a gente está explorando fronteiras exploratórias cada vez mais complexas, e é um ambiente propício assim, para a inovação. A inovação não depende apenas de você desenvolver novos conceitos, mas também aplicar esses conceitos e colher os resultados para ir melhorando seus projetos, né? Então, o objetivo desse trabalho é passar um entendimento sobre a separação submarina para que realmente consigamos considerar essa possibilidade nos nossos projetos, aplicar e colher os resultados disso. Muito obrigado pela atenção, desculpa aí passar um pouquinho do horário.